Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Esse é o dia que o Senhor fez, por isso alegremos, regozijemos, temos um coração grato por tudo que Ele fez e por tudo que fará nesse dia. Você já precisou perdoar alguém porque te ofendeu, te feriu, te machucou e até puxou teu tapete de muitas vezes? Pois é, José precisou perdoar também. Prazer, evangelista Luiz Ramos, seja bem-vindo ao canal TCD Tempo com Deus, onde aqui nós transformamos esses minutinhos em milagres, esse TCD. E pegamos esse minutinho e transformamos em milagres. Se você não é inscrito no canal, não perca mais um minutinho. Se inscreva no canal para não perder nenhum TCD. No nosso TCD de hoje, vamos estar falando sobre perdão. O texto está em Gênesis, no capítulo 50. Convido você a pegar sua Bíblia, seu tablet, enfim, o que você tiver em mãos, a poderosa palavra, não importa onde ela vai estar. Se é no tablet, se é no papel, eu adoro papel, porque eu sou sinestésico, minha Bíblia é toda rabiscada. Então pega para a gente compartilhar esse TDC de hoje sobre perdão. Está em Gênesis, no capítulo 50, no versículo 20, que diz assim a poderosa palavra do Senhor. Pode bem tentar-te mal contra mim, porém Deus tornou esse mal em bem para fazer como se vê nesse dia, para se conservar em vida um grande povo. Para entendermos como Deus ele quer trabalhar, como Deus mudou a vida de José, mudou a minha vida, mudou meu jogo, mudou o jogo de José e quer mudar o seu jogo, vamos primeiro entender de onde está partindo. Nesse capítulo 50, está falando sobre a morte, né, a lamentação da morte e todo aquele cortejo do grande patriarca Jacó, pai, né, de José e dos seus irmãos também. Então, todo mundo está lamentando sobre toda essa morte, tudo o que aconteceu. Só que Jacó, antes de morrer, o antigo Israel, ele fala para José, ó, não quero ser enterrado aqui nessa terra de Gozem, estava no Egito, e fez com que José prometesse, jurasse que ele não morreria ali. Então, José prontamente fala ao faraó o seguinte, faraó, meu pai me fez prometer que ele não ia morrer, não seria enterrado aqui no Egito, porque já tem uma terra lá em Canaã, tem um jazido lá que o pai Abraão, nosso patriarca, também já havia comprado para toda a família. Então, eu peço permissão para que eu possa enterrar meu pai lá. Então, o faraó prontamente liberou e até enviou alguns dos seus servos para estar com ele nessa grande comitiva. Então, partiu dali uma grande comitiva para enterrar. Então, Israel ou Jacó. Então, uma grande comitiva, aquela grande lamentação. E nós sabemos que tanto festa quanto o enterro em Israel, a cultura geralmente é muitos dias, é uma festa, e é um grande pranto, nesse caso foi a morte de Jacó, o grande patriarca, e houve ali 7 dias de pranto, e muitos dias, e foi uma grande comitiva. Só que nesse inteirinho, nessa jornada, todo mundo comovido, sentido pela grande perda de Israel, os irmãos começam então, naquele inteirinho, falando, meu Deus, e agora nosso pai morreu? E aí um começa a cochichar e falar com o outro, e agora? Nosso pai está morto. José vai querer se vingar da gente. O que nós vamos fazer e agora? Isso me lembra uma coisa muito interessante. Existe uma máxima que diz que quem bate esquece, mas quem apanha não. Isso é uma meia verdade, porque se nós, como nós vimos aqui nessa história, que está no capítulo 50 até você ler em casa, nós vimos aqui que os irmãos estavam preocupados, porque eles lembraram de todo o mal que eles fizeram a José. E assim, muitas vezes é assim na nossa vida. Você faz um mal para alguém, mas você lembra, você sabe o que você fez. Eu sei o mal que eu fiz para A ou B ou C, não importa, mas no primeiro momento, pela nossa raiva ali e por tudo, nós podemos até esquecer naquele momento, mas nós lembramos. Você sabe muito bem o mal que você fez contra seu cônjuge, contra o seu liderado, contra a pessoa que está ao seu lado, contra o seu companheiro de trabalho, de escola, não importa, mas você sabe o mal que você fez. E agora os irmãos estão muito preocupados, porque não tem mais o pai para protegê-lo, entre aspas. Agora eles se acham só nessa jornada. Então, interessante que eles têm uma estratégia. Lá no versículo 17, eles mandam então uma carta, mandam alguém levar uma carta. Vamos ler aqui no versículo 16. Por isso mandaram, a partir do versículo 16, por isso mandaram um recado a José neste termo. Antes de morrer, teu pai nos ordenou que lhe revelasse este desejo dele. Versículo 17. Assim falareis a José. Perdoa a teus irmãos seus crimes e seu pecado, todo o mal que fizeram. Agora, pois, queira tu perdoar os erros e os pecados do servo de Deus, teu pai. E José muito se comoveu e chorou diante das palavras de seus irmãos lhe enviaram. Ou seja, os irmãos muito sérios usaram essa estratégia, falando, ó,
Enviaram alguém, mandaram uma carta para ele, ó. Nosso pai José pediu que você perdoasse todos os erros que nós cometemos. E logo em seguida, eles se jogaram perante José e falaram: José, perdoa os teus servos. Agora não fala nem irmão, fala assim: nós somos teus servos, nos perdoa. Pelo amor de Deus, nos perdoa de todo mal. E José, lendo aquilo, vendo todas aquelas coisas, começou a chorar por tudo, aquelas palavras que eles fizeram. José começou a lembrar até de todo o trajeto, de toda essa questão que aconteceu com ele. Mas José lembrou o porquê de tudo aquilo que aconteceu com ele, e por isso que ele chorou, e falou para eles: não, eu não sou Deus. Não, eu não sou Deus. E fala assim. E aí chegamos então a esse versículo que nós compartilhamos, que diz: eu sei bem o mal que vocês intentaram contra mim, mas Deus pegou todo esse mal, tornou em bem para salvar um grande povo do qual se vê hoje. E aí nós chegamos no versículo do nosso TCD de hoje. Então o primeiro ponto que nós precisamos aprender como se trata de perdão é que perdoar não é esquecer. José foi muito claro aqui: eu sei bem o mal que vocês intentaram contra mim. Ou seja, ele lembrou. As pessoas, os religiosos, algumas pregações, alguns pastores, alguns líderes dizem: não, perdoar é esquecer. Meu irmão, perdoar não é esquecer. Você só vai esquecer se você sofrer algum traumatismo craniano, se bater com a cabeça, ou se Deus simplesmente vier e apagar a sua memória. Mas acredito que Deus não vai fazer isso. Então, perdoar não é esquecer. Porque José lembrou. Assim como você provavelmente está lembrando de toda a ofensa que fizeram contra você. Mas José, ele lembrou, mas lembrou agora não com aquele ressentimento, com aquela raiva, com aquela mágoa, não. Ele lembrou sim, mas agora não tinha mais dor, não tinha mais pesar, não tinha mais peso, não tinha mais aquela opressão. Ele simplesmente lembrou, mas não sentia mais isso. Não tinha mais aquela raiva. Já viu quando a pessoa que te ofendeu, você está trazendo aquela mágoa, aí de repente ela entra naquele recinto, você já começa a ter aquele calafrio, aquela raiva sobe, né? O teu humor já muda, ou seja, porque você não perdoou, você está lembrando, mas com uma mágoa. Mas aqui no caso de José não, ele lembrou sim, mas não tinha mais aquela mágoa. Porque ele sabia todo o motivo de todo esse rolê, de todo esse mal ter acontecido. Então o primeiro ponto não é esquecer, mas é lembrar, mas não com mágoa, não com ressentimento, não com ódio. Deus é aquele que vai trazendo bálsamo sobre as nossas feridas. José lembrou, é como uma cicatriz. É quando você se corta, existe todo um processo. Você precisa colocar metiolate, você precisa fazer todo aquele tratamento. O nosso corpo ele é autocurável, mas a gente precisa também fazer a nossa parte, que é cuidar, passar ali, tratar a ferida, que em determinado momento ela vai cicatrizar, ela vai fechar. E aí você vai tocar naquilo, não vai sentir mais dor. E assim foi feito. Deus, através da sua infinita misericórdia, sua graça, seu bálsamo, ele vai curando as nossas feridas espirituais. Essas ofensas acontecem. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Se nós começarmos a liberar o perdão, Deus vai começar a nos tratar nessa área da nossa vida da qual você foi ofendido. E aí você vai lembrar não mais com pesar. Então esse é o primeiro ponto. Perdoar não é esquecer, mas é lembrar, mas não mais com aquela dor, não mais com aquele ódio, não é mais sentir. Não é ter aquela indiferença de quando a pessoa entra no recinto, ou quando você se encontra com aquela pessoa, ou quando você ouve a voz daquela pessoa, você não sente mais nada de ruim. É apenas uma coisa indiferente, é uma coisa natural, uma coisa normal. E esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, para esse processo, para Deus mudar nosso jogo do perdão, é que ele diz assim que, porém, Deus ele tornou todo esse mal em bem. Entenda que José ele passou por muitos perrengues na vida dele. Ele lembrou, como nós vemos, ele lembrou de todo o mal, ele caindo no poço, ele sendo humilhado, ele sendo preso, sendo injustiçado simplesmente por todo o mal que foi feito a ele. Mas ele lembrou que Deus em todo momento estava com ele. Então entenda que o segundo ponto que a gente precisa entender nesse processo de ofensa, de dor, é que Deus ele sempre está no controle de tudo, ele nunca perdeu o controle de nada. Em todos os momentos que você foi ofendido, que você foi humilhado, e tiraram coisas positivas de você, Deus estava vendo, Deus estava junto com você em todo esse processo. Ele não perdeu o controle de nada. Muito pelo contrário, ele pegou tudo isso para tornar em bem. Todo esse mal, tudo isso que aconteceu contigo, além de ele estar presente, que ele não perdeu o controle, ele vai pegar isso para tornar em bem.
José entendeu isso e você precisa entender isso. Todo esse mal que aconteceu na tua vida, toda essa ofensa, foi para um propósito. Deus ele quer tornar tudo isso em bem. Tudo isso que te aconteceu, toda essa ofensa, toda essa mágoa tem um propósito. E José entendeu isso. E o terceiro ponto, para que Deus mudou o jogo de José, mudou o meu jogo, quer mudar o seu jogo, que todo esse mal que foi feito a você, que foi feito a mim, que foi feito a José, foi para um propósito. Deus não faz nada de balde, Deus simplesmente não acorda, hoje eu vou fazer isso. Não. Deus simplesmente ele tem um propósito. Todos os dias da nossa vida já está escrito na palma da mão dele, como diz o salmista. E tudo isso tem um propósito, não é nada de balde. Ele diz aqui no versículo que para conservar em vida um grande povo, ou seja, o grande propósito de todo esse rolê, de tudo isso que aconteceu na vida de José foi para um propósito, para salvar um grande povo, como ele fala aqui no versículo. Então todo esse mal que foi feito a você, toda essa ofensa, toda essa coisa que foi para te prejudicar foi para um propósito, para salvar alguém. De repente você teve um casamento que foi de humilhação, que foi de perseguição, e foi de traições, só você sabe isso. E eu não estou minorando isso. Mas tudo isso foi para que você tivesse criado casca grossa, para que você fosse uma pessoa melhor, para que você pudesse, através de toda essa dor, de todo esse sofrimento, você pudesse hoje salvar um casamento, para que você pudesse salvar outras pessoas, outras mulheres, outros maridos, outros casamentos, outros filhos que estão passando, de repente, um período horrível. Eu não sei qual foi essa ofensa que você passou, mas teve um propósito nisso tudo. Teve um propósito. Deus não faz nada de balde. E toda essa história foi para que pudesse salvar alguém. Tudo isso que Deus usou, como usou José, como usou na vida de José, foi para salvar alguém. Essa tua história é para salvar uma vida, para salvar uma família. E quem sabe, salvar um grande povo, uma nação. Então que você possa entender, você vai perdoar, você vai lembrar, mas não com mágoa. Entenda que Deus sempre vai estar nesse processo, Ele nunca vai te abandonar, Ele sempre vai estar em todo esse processo, Ele nunca perdeu o controle de nada. E todo esse mal, Ele vai tornar em bem para um propósito, para salvar uma vida. Hoje a sua vida é valiosa, é para salvar alguém que precisa de toda essa sua história. Sua história ela tem um grande valor para alguém hoje. Vamos falar com o nosso Abba? Aí seus olhos, baixa a cabeça e vamos falar com ele. Pai, obrigado por esse dia maravilhoso e por todo esse processo, por tudo que nós passamos. Entendemos que tudo o que nos aconteceu foi para um grande propósito, que todo o mal que nos foi feito foi para um grande propósito, que o Senhor não perdeu o controle de nada. Que nessa manhã, que nesse dia, o Senhor possa vir com o seu bálsamo, que o Senhor possa abrir mentes e corações, que eles possam entender que nada foge do controle de tuas mãos. E que tudo acontece nessa vida tem um propósito. Que o Senhor venha curar corações nessa manhã, nesse grande dia, que venham entender que tudo o que nos acontece é para um propósito. Abençoa teus filhos nesse dia. Traz a cura nessa manhã, nesse dia para teus filhos. Essa oração que nós fazemos, grato por tudo, em nome de Jesus. Você possa receber essa palavra grandemente, que Deus possa estar falando contigo nesse grande TCD. E compartilhe com aqueles que precisam receber essa cura, que precisam liberar esse perdão. Eu espero você no próximo TCD. Deus abençoe grandemente.